Salve galera, bem-vindo ao canal Jackass Brunin. Agora com um novo endereço, você consegue colocar na caixa de endereço no seu celular ou no seu notebook, por onde você estiver acessando a internet, você coloca atorbruno.page e você cai aqui direto no canal. Eu também tenho um endereço novo de e-mail para contato, para trabalho, alguma proposta, coisa do tipo. Você manda para info@atorbruno.page. E este é o vídeo que marca o retorno do canal. O vídeo que estava programado para eu gravar era uma gameplay de um jogo que foi jogo do ano em 2001, que chama Retorno para o Castelo Wolfenstein. Quem já ouviu falar ou quem já jogou sabe que é um jogaço onde você passa o jogo todo matando criaturas e nazistas. E é sensacional, um jogo feito com muito carinho. Porém, o tema guerra esta semana eu vejo que está um pouco tanto sensível e não vejo que é o momento, não vejo que o contexto atual é propício para eu estar vindo aqui gravar vídeo de tiro. Então peço perdão por isso. Este vídeo que, bom, provavelmente será uma saga. Retorno para o Castelo Wolfenstein, já marca aí saga vindo no canal. Mas esta semana a gente vai acompanhar o que está acontecendo no mundo. Foi a maior mobilização militar desde a Segunda Guerra Mundial, e isto não dá para ser ignorado. Mas não foi algo novo para a Rússia. A Rússia atacou a Geórgia em 2008, atacou a Crimeia em 2014 e agora a Ucrânia, que, diga-se de passagem, é um país, né, mais tradicional, com maior peso, um país mais rico que esses dois outros exemplos. O que eu posso dizer por enquanto meus sentimentos aos brasileiros que estão passando perrengue lá no país sem ter informação, de não ter amparo do governo, não serem instruídos para o que eles devem fazer, só tem poucos comandos. Se a sua cidade for atacada, vá para o metrô. São poucas coisas que os brasileiros e outras pessoas, até os próprios ucranianos, estão passando por lá, que é a falta de informação. Isso é grave. E a gente aqui então, que tem o privilégio de estar num país que ainda temos liberdade de imprensa, é algo que a gente precisa se escorar, que a gente precisa ouvir e aprender. Vamos assistir esse vídeo aqui do professor Marco Antônio Villa. Esse vídeo foi gravado ontem, hoje é dia 25. Talvez este vídeo foi ao ar no dia 26 apenas, porque eu tô sozinho aqui para fazer tudo, gravar, iluminar. Quando eu estiver olhando para cá, é porque eu tô olhando para a tela. Quando eu estiver olhando aqui é porque eu quero falar olhando no olho com vocês. Aqui tá a luz, né? Eu precisava de alguma coisa para parar o papel aqui na frente da luz, mas eu desisti já. Bom, então primeiro vídeo a gente vai assistir o Marco Antônio Villa falando sobre o Brasil e a guerra Rússia-Ucrânia. Vamos lá. Olá, estamos começando o nosso plantão, um rápido plantão, e todos esses assuntos nós vamos aprofundar depois na minha live daqui a um pouco. Tá um pouco ruim a imagem dele, né? Olha aqui. O vídeo tá no máximo, mas a imagem tá meio... O terrível, a guerra, não mais um conflito entre Rússia, Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia, como todos nós estamos acompanhando. Tudo indica, e todos os analistas mostram isso, o maior conflito militar na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial. Eu falei nós isso pra eles. outros conflitos, como por exemplo na desagregação da antiga Iugoslávia, mas nada que se compara a essa operação militar que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Invadiu a Ucrânia por terra, mar e ar, bombardeios, né? Já está muito próximo, segundo as últimas notícias da capital, Kiev, nos
nos arredores de Kiev, há um cerco efetivamente militar à Ucrânia, e tudo indica, e alguns não imaginavam isso, que o exército russo deve chegar até a capital, supostamente até para impor algum tipo de governo russo, simpático à própria Rússia, o que vai agravar ainda mais a terrível situação que está sendo. Desculpa, Marco. Só interrompendo rapidinho, é que ele falou, e eu já estava lembrando disso antes, e agora me pegou um pouco mais, que esse ataque, ele além de inesperado, assim, inesperado, você fala assim, como assim inesperado? Pô, tá anunciando desde eu sei que lá. Mas assim, o momento do ataque foi inesperado. Os locais de ataque foram inesperados. E a maneira que aconteceu, ar, mar, infantaria com tanques, é muito parecido com o que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial. Ah, mas tá comparando, não faz isso. Voltando hoje, canal já vai falar merda. Essa parte do ataque, da tática militar, de você cercar e ir para o centro, mar, terra e ar, é muito parecido com a Blitzkrieg. Inclusive, sobre a Blitzkrieg, eu vou estar aprofundando mais sobre esse tema quando a gente começar a saga do Castelo do Wolfenstein. Porque foi uma coisa que me pegou muito, uma coisa que ainda está inculcando na minha cabeça, e eu ainda não vou revelar o que é que está inculcando, mas é sobre Blitzkrieg e sobre o termo no Brasil, tá? Isso é uma coisa que está me pegando, está me deixando um pouco... Tô estranhando que... Enfim, terão coisas neste canal, galera, que eu vou trazer para vocês, que são de conhecimento público, são de uso público, que são coisinhas que eu questiono. Você pode até me chamar de chato, e talvez eu seja mesmo. Mas são coisas que me pegam. E eu vou estar trazendo para vocês. Então, voltando pro vídeo aqui. Vivida ali pela Europa Oriental. Eu acho que alguns pontos são essenciais e eu queria justamente destacar para vocês nessa nossa conversa aqui, rapidamente, que nós sempre fazemos, assim, de tudo meio de improviso, tá? Eu acho que tem de se lembrar, claro, a trágica visita de Bolsonaro a Moscou. E não vamos nos esquecer que ele estava e disse solidário à Rússia. Então, provavelmente, como até agora não houve. Inclusive, prestando homenagem a soldado russo que lutou pelo Exército Vermelho. E aí o bolsonarista, ele se esconde num buraco nessas horas. Ele fecha o vídeo. Não quero mais saber desse ator Bruno. Comunistinha, tá de vermelho. Petista. Não. Só fatos. Isso aconteceu. E foi tipo... Isso aconteceu o quê? Ontem? Ontem em forma de falar, mas... Pô, que isso? Houve nenhuma manifestação pública do criminoso Bolsonaro sobre o episódio da invasão russa da Ucrânia, que ele continua solidário à Rússia. Sendo assim, a imagem melhorou, ele continua solidário dentro de uma lógica socrática à invasão da Rússia e o sufocamento da Ucrânia. Vamos lembrar que esse é um problema extremamente complicado. Assistam no meu canal, Marco Antônio Villa, a entrevista do ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. É uma situação complexa, há razões históricas, é possível dizer que ambos os lados têm as suas razões, mas é indesculpável e inegociável a questão da invasão. Você está violando. Eu vou assistir sozinho essa entrevista, tá? Celso Amorim, façam mesmo ou não. Façam o que vocês quiserem. Um princípio da nossa Constituição que é muito clara sobre as relações exteriores do Brasil. Nós temos de lembrar que o artigo 4º da Constituição reza o seguinte na sua cabeça: a República Federativa do Brasil age nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 1. Independência nacional. 2. Prevalência dos direitos humanos. 3.
autodeterminação dos povos. 4, não intervenção. 5º, igualdade entre os estados. 6º, defesa da paz. 7º, parece que foi feito para o conflito, hein? 7º, solução pacífica dos conflitos. 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10, concessão de asilo político. Em suma, só coisa que fala assim para o mundo. A Constituição, né? Não o país. Até porque o nosso representante não tem nada a ver com isso. O que a nossa Constituição fala para o mundo? A gente tem a intenção de acolher. Pô, eu lembro de um exemplo muito forte da minha infância, pré-adolescência, que eu vi a seleção jogar no Haiti. E tinham muitos soldados brasileiros no Haiti ajudando a situação daquele povo. E o Brasil sempre foi isso, cara. O Brasil sempre foi um povo que acolheu não só quem vem ao nosso país, mas a gente também vai aos lugares para acolher. E isso sempre foi o que faz parte da gente. A nossa Constituição é muito clara. E incrível, a impressão que dá, que ela é tão boa, a Constituição, que ela foi feita por uma tragédia como essa que nós estamos agora assistindo. Ela é algo preparado. Ali, na Europa Oriental, num momento muito triste da história europeia. Então, cabe perguntar, o Bolsonaro foi lá, fez aquela palhaçada, fez papel de palhaço. Lembra-se que ele disse, coincidência ou não, ele dizendo, as tropas foram retiradas da fronteira. Aquilo foi um movimento diversionista militar. E ele, como um mau militar, Ernesto Geisel dizia que Jair Bolsonaro era mau militar, e é um mau militar. Foi uma manobra simplesmente diversionista. Retirou algumas tropas que deu a ilusão ao inimigo da Rússia, ou seja, a Ucrânia, pelo olhar russo, entenda-se, que eles estavam retirando suas tropas. Não, aquilo lá era simplesmente uma manobra para preparar, eles já estavam fazendo o cerco, não só terrestre, um cerco marítimo, e preparando os bombardeios. Tanto que nós estamos agora, é uma invasão por terra, mar e ar. É o que nós estamos assistindo. E o Bolsonaro fez o papel de palhaço, o idiota, o beócio. Tem tudo isso. A artilharia que sai lá da Rússia, quer dizer, território russo, né? Senão, sai lá da Rússia, o cara vai estar achando que está saindo lá de Moscou. Artilharia que manda o míssil abrir espaço para os tanques, que fazem um corta-luz para a infantaria. Tudo isso com suporte de caças. É exatamente a mesma coisa que como funcionou a Blitzkrieg. Principalmente quando você vê que os russos estão cercando pelos flancos, né? Pelos cantos, para cercar Kiev, que é a capital. Muito parecido. Me desculpe dizer, o imbecil. E envergonhou todo mundo. É o que nós estamos assistindo. E o Bolsonaro fez o papel de palhaço, o idiota, o beócio. Me desculpe dizer, o imbecil. E envergonhou todo mundo, porque o Bolsonaro imagina que quando ele faz uma viagem internacional, é como se ele estivesse no Rio de Janeiro conversando com a marginalidade do qual ele é parte. O ex-capitão Adriano, sócio dele no escritório do crime, é o que todo mundo diz naquelas invasões ali de Muzema, Rio das Pedras, é o que dizem, todo mundo diz isso. Ele é amigo do assassino de Marielle Franco, vizinho, inclusive, não só amigo, mas vizinho, que é o senhor Rony Lessa, e todas as relações que ele tem com o submundo carioca. Ele imagina que aquilo que ele faz, fazendo aquelas cenas de comendo pão com leite condensado, é a mesma coisa de relações diplomáticas com uma superpotência militar e nuclear, como é a Rússia, sucessora em grande parte da União Soviética.
fez o papel de idiota, né? E pior, que os nazifascistas bolsonaristas colocaram nas redes sociais, de que ele tinha obtido a paz. E um aqui de São Paulo, um nazifascista de São Paulo, forjou a capa da revista Time, colocamos que ele fosse o Prêmio Nobel da Paz. Outro forjou o noticiário da CNN Brasil, dizendo que ele tinha obtido a paz, e assim por diante, foram espalhando, e que Deus e o Bolsonaro é que tinham resolvido o conflito militar entre o Brasil e a Ucrânia. Esqueceu de combinar, a Ucrânia e a Rússia, perdão, esqueceu de combinar com o Putin. Então é uma cena terrível, ridícula, e produziram fake news. E muitos dos ingênuos seguidores, fanáticos do Bolsonaro acreditaram. Olha o baixo nível da cultura política no Brasil, o absoluto desconhecimento de relações entre estados e da importância do Brasil hoje, um estado pária da comunidade internacional, num conflito tão grave como esse que nós estamos assistindo, né? O papel do Brasil hoje internacionalmente é nulo. O Brasil não tem importância nenhuma. Só chega para atrapalhar. Leu até hoje o iletrado Bolsonaro a Constituição, que ela é muito clara sobre os princípios das nossas relações internacionais. Agora, a situação, e quem me acompanha aqui, uma espécie, entre aspas, de meu assessor informal em questões militares, ele já tinha me cantado a bola há 3 semanas atrás, que eles iam tomar Chernobyl, então tomando agora Chernobyl, o exército russo, e todas as movimentações que estavam ocorrendo na fronteira, e mostrando naquele momento, esse meu assessor informal, vamos chamar assim de questões militares, a ingenuidade, ou se preferirem, é melhor, a idiotia de Jair Bolsonaro naquele momento, achando que a sua presença levaria, a presença dele, levaria à diminuição das tensões. Isso, quando nós somos um Estado pária da comunidade internacional, nunca tivemos relações mais... Brincadeiras à parte, porque a situação não é boa. Muito mais provável o Bolsonaro ter deixado Putin puto, e Putin puto é uma expressão engraçada, muito mais provável o Bolsonaro ter deixado ele puto do que outra coisa, convenhamos. Mais próximas naquela região, e militarmente, vocês estão acompanhando o exército russo? Compare com aquela espécie de passeata da Marinha, naquele desembarque anfíbio no seco. E ele está falando de quando o exército brasileiro, lá o Bolsonaro, sei lá, quis fazer aquela demonstração militar na frente do Palácio da Alvorada, lá, essas coisas, e saiu fumaça do tanque. O tanque tava fazendo barulho de fusquinha, essas coisas, ele tá comparando isso agora. Anfíbio no seco, desembarque anfíbio no seco, e o comandante da Marinha passou com uma coluna de tanques para entregar o convite ao Bolsonaro. E vocês lembram um dos tanques queimando óleo? Ou comparem aquilo com as colunas de tanques que nós estamos assistindo à invasão da Ucrânia. Quer dizer, não há comparação. Isso daqui, as Forças Armadas Brasileiras, olha, com todo respeito, em termos de equipamento, é uma piada. É Forças Armadas de uma república bananeira, e quem tem como comandante em chefe um idiota, que é o Bolsonaro. E também não temos exército, porque a gente está num país que eles querem priorizar a militarização da polícia. Isso é uma coisa que, desculpa, não entra na minha cabeça. Polícia não tem que ser militar. Desculpa, eu sei. Ah, tá vendo? Comunistinha. Ah, esse moleque. Se eu falar, então, que me formei em artes cênicas, pronto. Então, assim, o que eu quero dizer? No nosso país, a gente tem policial militar pra boneco. Exército preparado, equipado, nas fronteiras, controlando o que sai e volta do nosso país e o que está dentro do nosso país. Assim, preparo para uma guerra, o Brasil não tem equipamento, não tem nada, mas polícia militar folgada, isso o Brasil tem de sobra. O Bolsonaro. Não parece tem como comandante-chefe um idiota, que é o Bolsonaro.
Ou ele não parece o Mol dos Três Patéticos, aquele cara? É um idiota. Então, o que está acontecendo agora, alguns falam, estamos próximos à Terceira Guerra Mundial. Nada indica que nós estamos próximos à Terceira Guerra Mundial, porque a Terceira Guerra Mundial vai ter utilização de armas atômicas, e aí, não precisa nem continuar. Nós estamos falando da Rússia e dos Estados Unidos. Que é um fracasso da OTAN, sim. Que os Estados Unidos e a OTAN estimularam o governo ucraniano para relativos conflitos diplomáticos com a Rússia, sim. Isso justifica a invasão? Não. Exato. Isso é importante. A OTAN só existe porque tinha o Pacto de Varsóvia, a Organização Tratada do Atlântico Norte. O Pacto de Varsóvia uniu os países antigos países socialistas e a União Soviética. Não existe mais país socialista, nem a União Soviética existe mais. E a Rússia também não é mais socialista. Por que tem a OTAN? É um cerco da Rússia militar. E isso é verdade. Há um cerco militar. Agora, isso justifica a invasão? Não. E vai ter um apoio militar à Ucrânia da Rússia e da OTAN? Não. Vão ter sanções econômicas? Sim. Quem vai perder com essa maior parte das sanções? Provavelmente, no caso da Europa, a Alemanha, com a história da construção do gasoduto. Então, o que eu faço questão de mostrar para vocês é a complexidade desse momento que nós estamos vivendo. Eu vi agora o general Mourão, há pouco tempo atrás, dizer que apregoando o uso da força contra a Rússia. General Mourão, o senhor é um pouco mais ilustrado, até citou, sem citar nominalmente, Karl Marx. Ao menos uma frase o senhor sabe do Marx, parabéns. Mas eu pergunto, força militar de quem, cara pálida? Eu pergunto, de quem? O senhor está falando da OTAN? O senhor quer uma terceira guerra mundial? O senhor está se referindo a quem? Mas o Brasil? O senhor, né? Mas a quem? Não existe isso. A grande questão é que só existe uma força militar, é a Rússia ali. A Ucrânia, que caiu na conversa da OTAN e dos Estados Unidos, de que poderia continuar tendo aquela mesma linguagem que tinha em relação à Rússia, vai ficar sozinha. E a possibilidade, tudo indica, que eu achei que não ia chegar nesse ponto, mas está sendo tudo tão rápido, que eles vão tomar a capital, Kiev, e vão impor um governo fantoche, evidentemente, pró-Rússia. É isso que vai ocorrer. E criar uma situação, de fato, de enorme tensão na Europa Oriental, com consequências militares e econômicas que nós não sabemos até onde isso vai ocorrer. Agora, comparar o Putin ao Hitler, como o general Mourão fez, copiando uma mensagem do governo ucraniano, não dá. Convenhamos que são coisas radicalmente distintas. Vladimir Putin não é Adolf Hitler. Você pode fazer todas as críticas ao Putin, mas não dá para comparar uma coisa com a outra. Então, conhecer a história é bom, faz bem. Agora, isso é um ato também de irresponsabilidade, no caso da visita do Bolsonaro e das consequências, do governo brasileiro. Agora, veja... Só para adendar ao que ele já terminou o assunto, o Twitter do governo da Ucrânia, eu não sabia que existia isso, não. A Rússia tem um Twitter oficial, a Ucrânia tem um Twitter oficial, e o Twitter da Ucrânia divulgou uma charge. Eu não posso sair da tela aqui, senão vai parar de gravar. Eu ainda preciso de um gravador de tela melhor. Fez uma charge, o Twitter da Ucrânia, onde tinha... Era bem desenhada a charge. Onde tinha o Hitler numa figura alta, meio esquisito, pra falar a verdade. O Hitler fazendo um carinho no rosto do Putin. Quer dizer, a Ucrânia, o Twitter oficial da Ucrânia, quis dizer que o Hitler ficaria orgulhoso do aprendiz. Entende? E eu concordo com o Vila aqui, não dá para comparar um com o outro. O Putin, ele é de direita. A extinção de direitos LGBTQIA+. Isso aconteceu na Rússia. O Putin abraçou a ideia e isso aconteceu. Tá? A Rússia é um país onde os direitos LGBTQIA+, comparados com o nosso país, por exemplo, não existem. Então, não dá para comparar um com o outro. Com certeza, não dá para comparar um com o outro. Mas é um dos requisitos de um governo reacionário, quer dizer, um governo que quer tirar direito. Um governo que é anti-humanidade. O Putin está comprovando isso.
entende? Que não apenas pela pauta social de direita, porque é isso que eles acham que realmente era uma coisa que precisava ser resolvida. O povo inclinou o presidente a apoiar medidas que acabavam com direitos de LGBTQIA+. Isso é um absurdo. Deixa eu só ver se está gravando a câmera aqui. Bom, faltam 2 minutos e 45, então vamos cortar essa parte. Então, assim, este exemplo, por exemplo, que eu dei sobre acabar com os direitos de LGBTQIA+, na Rússia, o Hitler apoiaria. O que está acontecendo essa semana, o Hitler apoiaria. Então, de fato, comparar um com o outro não cabe. Mas o Hitler apoiaria essas coisas que o Putin faz. Essas coisas que não só o Putin faz, mas o governo russo tradicionalmente faz. Tá? É isso. A que ponto levou o pornofilósofo? O Jim Jones da Virgínia, porque tudo... Ele tá falando do Olavo de Carvalho. Tudo começou do nosso lado, do Brasil, com o Ministério das Relações Exteriores serem tomados por fanáticos nazifascistas. Olavistas, o pornofilósofo, o Jim Jones da Virgínia. Pornofilósofo é um termo muito bom. Cara, eu não tenho essa criatividade que o Vila tem, eu não tenho. E eu identifiquei lá atrás, em 2019, dizendo eles tomaram Itamaraty. E é gente fanática, antissemita, racista, homofóbica, que tinha em Ernesto Araújo lá um preposto. E que fazia o que o pseudo-filósofo, que parou na primeira série do ginásio, só falava palavrão e está no inferno, disputando espaço com o demônio, fazia o que o outro mandava, o tal de filósofo Olavo de Carvalho. E isso explica a tragédia que foi a visita de Bolsonaro. As falas, ele não tinha programa, a visita não tinha programa, a não ser o encontro com o Putin. Teve uma reunião só para falar de fertilizantes, em que ele sentou o criminoso Bolsonaro com o vereador federal. Sim, Carlos Bolsonaro. E deixou de pé um general de 4 estrelas da reserva, que era ministro. Foi humilhado. O Ramos. E sentado lá atrás, o Heleno. Dois patetas. Não vamos, né, que são da caterva verde-oliva que apoia esse governo. Não é o conjunto do exército, evidente. Estou me referindo àquela caterva que está lá no Palácio do Planalto. E quando eu fico vendo essa caterva e vendo os conflitos militares que eu estou assistindo, todos nós, eu fico caterva. Vocês já pensaram se o Brasil estivesse lá? Esses militares brasileiros, com esses equipamentos, com a incompetência, eles passam anos sem saber nada. Não, claramente... Não preciso falar tão perto assim. Claramente a gente tomaria um pau da Ucrânia. Eu não tenho sombra de dúvidas. Tomaria um pau da Ucrânia. Nada de exército, nada. Vocês imaginaram o que seria? Para quê? Aí vem a pergunta, para que Forças Armadas? Quem quer invadir o Brasil? Com essas Forças Armadas? Para quê? Precisamos pensar numa Guarda Nacional de Fronteira? Sim. Precisamos ter Forças Armadas desse tipo? Não. Precisamos ter mais enxuta, com alto nível tecnológico. Então, o que está acontecendo lá revela muitas coisas para nós. Olhando, inclusive, para a campanha de 2022, agora eleitoral. Nós temos de seguir as nossas relações internacionais porque reza o artigo 4º da Constituição. Está aqui. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Aqui, seguir isso daqui que eu li anteriormente para vocês. Ponto. Isso aqui é essencial. Isso, tem que seguir o que está aqui. Aí, 2. Responsabilidade no Itamaraty, que sempre teve. Itamaraty é a casa de Rio Branco. Agora é uma casa de idiotas. Me desculpe dizer isso. Me desculpe, mas Ernesto Araújo é o quê? Era apelidado de Beato Salu. E toda aquela caterva. E o Bolsonaro é a caterva verde-oliva do Palácio do Planalto. Olha a vergonha que está acontecendo para o Brasil. Esse homem, esse criminoso, foi da solidariedade à invasão. Porque ao da solidariedade à Rússia, a Rússia estava na cara. Eles não deram mínima importância, ele vai lembrar. O Putin tratou ele como um idiota. Verdade. O Putin é um quadro
membro do Partido Comunista da União Soviética, foi da KGB, estava na Alemanha Oriental quando caiu o muro. O bolsonarista se esconde no buraco nessa hora. É um quadro que tem um grande conhecimento técnico, político, ideológico. Eu vi as palestras que ele deu. Ele tem um domínio, dentro da visão dele, da leitura da história russa, falando com um pateta, com um idiota, com um Beócio, que é o Bolsonaro, e a quadrilha que ele levou para lá, o Morcrim, que coloca o Brasil virando hoje motivo de chacota internacional. Hoje o Brasil é motivo de chacota internacional. Então é um negócio assim inacreditável, a incompetência, a ação criminosa de Bolsonaro, né? E essa situação que nós estamos vivendo na Europa. Vale destacar um último ponto, que eu vou aprofundar em algumas dessas questões na live, que o que está ocorrendo, claro que a Rússia diz o seguinte, quando atacaram o Iraque, quando atacaram a Síria, quando atacaram a Líbia, usaram os organismos internacionais? Não, é verdade, nisso tem razão. Quando atacaram a Líbia, Norte da África, o Iraque, Oriente Médio, Síria, Oriente Médio, os Estados Unidos fez e outras potências o que bem quiser. É verdade. Agora na Europa a história é outra. Vocês estão percebendo como é um terreno movediço que você está pisando? É muito complexo. Muito bom ponto. E o Itamaraty tem brilhantes quadros lá, formados pelo Instituto Rio Branco para essa hora. Veja a entrevista, a diferença do Celso Amorim, comparado com a idiotia bolsonarista que tomou o Itamaraty, o aparelho de Estado brasileiro. Só faltava agora Damares Alves opinar, porque é um bando de idiotas que estão lá, mas muito espertos, muitos pensando no enriquecimento, né? E conseguiram. Tem muita gente que vai sair muito melhor do que quando entrou. Sim. Então, isso mostra a importância da escolha presidencial. Não vote com raiva, não vote em qualquer um. Pense. Não vote em qualquer um. Hoje, além de ser um Estado pária, é motivo de chacota internacional. Nós temos um idiota na presidência da República. Passou pela minha cidade, Rio Preto, e vai gente... Está na hora de a gente escolher alguém que dê o exemplo, né? Você está entendendo? A gente precisa eleger alguém que dê o exemplo. Chega de passar vergonha, cara. Chega de desprezo pelo povo brasileiro. Tá entendendo? Chega de tratar o brasileiro como burro, como se ele não soubesse que você tá enganando. Tá? Chega disso. Chega de fazer a gente de otário. A gente não é otário. De lá, recebê-lo e aplaudi-lo, também são idiotas. Também são idiotas. Saber que Rio Preto teve grandes políticos na história de São Paulo e do Brasil. Né? Hoje tem uma gentalha lá, uma caterva de vergonha, inclusive a cidade. Mas o que nos interessa aqui, fechando esse nosso boletim, é que o Brasil, a República Federativa do Brasil, o governo saiu muito mal, né, internacionalmente. Nós não sabemos o final das consequências econômicas, políticas e militares e diplomáticas disso tudo, e voltaremos a essa conversa daqui a pouco na nossa live, tá bom? Nos encontramos... Então esse foi o vídeo, galera. Este é o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você está até aqui, cara, muito obrigado. Comente alguma coisa. Comenta aí se eu falei alguma merda, se você tem alguma coisa para refutar o que eu disse. E aí você traz para mim uma referência para eu pegar e entender. Ah, pô, tem razão, falei merda aqui em tal trecho por causa disso. Mas, pelo menos a questão da Ucrânia... Cara, aquele povo tem que ser evacuado, cara. Aquele povo precisa de um amparo. Não dá pra esperar o exército chegar e derrubar tudo. Entendeu? Porque esses caras estão errados. Mas bom, então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Mande pra todo mundo que você conhece. Muito obrigado e valeu!